Essa, esse significado apotelético, ele, ele foi trabalhado, né, na teologia. E daí o Wesley cita um Regenprenter, um teólogo dinamarquês, que ele fala que, para Lutero, a cruz de Cristo é essencialmente, isso lá na página, no finalzinho da página 39, a cruz de Cristo é essencialmente idêntica à cruz que somos chamados a carregar. Ou seja, há uma identificação entre a pessoa crucificada e o Cristo crucificado, mas essa identificação aqui não é moral, ela é sacramental. Isso mais ou menos faz coro ao pensamento, à elaboração da teologia luterana. Eu não sei se é o próprio Lutero que faz isso ou se é a teologia posterior, dos três modos da presença de Cristo. O primeiro modo da presença de Cristo é o próprio Jesus, né? Ele se encarnou, ele viveu como um ser humano, ele esteve corporalmente presente entre os seus discípulos. O segundo modo da presença de Cristo é através do sacramento, né? Quando você recebe o sacramento, você está recebendo o Cristo concretamente presente, realmente presente, né? A presença real do Cristo ali no pão e no suco. O terceiro modo da presença de Cristo é a identificação, então, de Cristo e da pessoa crucificada. Toda pessoa crucificada é um Cristo crucificado. Seguindo aquele versículo lá de Mateus, lá, quando Jesus fala, né, tive fome e não me deram de comer, estive nu e não me vestiram, ou seja, cada pessoa na situação de crucificação é a própria imagem de Cristo. E daí, sacramentalmente, ali é Cristo, né? A gente pode falar, mas isso é uma significação, né? Da mesma forma que o sacramento do pão e do vinho, né? É uma significação. Mas da mesma forma como você significa aquilo como corpo real, na pessoa do crucificado também você teria o corpo real de Cristo ali. Até no e isso é, essa teologia está lá no Ariano Suassuna no final do Alto da Compadecida, né? Quando o próprio Jesus aparece como medicante. Vai ter o Alta Compadecida 2, né? Tô Uhum. ansioso esperando o lançamento do filme. Mas, enfim, continuando. É, então, o Prenter, ele continua, né, com a sua teologia. A cruz não tem relevância na teologia cristã, exceto em conexão com o nosso próprio sofrimento. Um sofrimento que é universal, presumivelmente devido à queda do ser humano. Então, aquilo que eu falava, né, que do espectador da época a cruz não realiza nada, o Prenter, então, ele vai falar, a relevância da cruz está na sua conexão com o sofrimento universal do ser humano. O que que acontece? O que que acontece é que para o Prenter, e o Wesley critica isso, lá na página 90, ele critica dizendo que o Prenter, ele reduz o significado do sofrimento ao pecado. Ou seja, ele como um dinamarquês, ele como um europeu que vive nas sociedades mais estáveis da Europa, que são os países nórdicos, junto com Suíça, ele universaliza o sofrimento dizendo assim: todo mundo sofre, todo mundo sofre, então todo mundo está crucificado. E daí ele nivela os sofrimentos. E o Wesley critica, então, ele não faz diferença entre quem sofre e quem impõe o sofrimento. Porque para o Prenter, o patrão que impõe o sofrimento ao trabalhador, ele também sofre, por outros motivos, mas ele também sofre. Todo mundo vai sofrer, como diria a cantora sertaneja lá, que eu esqueci o nome, Maria Mendonça. Todo mundo vai sofrer. Então, todo mundo sofre. Então, nesse mundo, todo mundo está acolhido nessa cruz universal. É muito bonito, né? Muito democrático, é muito europeu esse universalismo, né? Está todo mundo numa condição de sofrimento existencial. O finlandês que vive sem nenhum tipo de penúria social e econômica, mas ele é deprimido pela falta de sol,
Está E todo só, mundo numa situação de sofrimento. Os palestinos estão sofrendo com bomba, mas os judeus também estão sofrendo, é, de outras formas, mas também estão. Então, ele nivela esse significado de sofrimento. E o próprio Wesley fala, né? Essa teologia não dá conta da vítima que sofre de maneira inocente. Até porque o Brenner identifica sofrimento e pecado, né? Ele fala que a nossa condição, como pessoas pecadoras, é estar numa condição de sofrimento. E por isso a cruz, como identificação da... É pela identificação da cruz com o sofrimento, né, que a gente também recebe a remissão. Está lá também na página 90, um pouco mais acima, segundo parágrafo ali, que ele vai falar, né? A cruz de Cristo é idêntica à nossa. Por esta última, ou seja, pela nossa cruz, Deus opera a redenção através da primeira, da cruz de Cristo. Por nossas cruzes somos conduzidos à cruz de Cristo em batismo diário. Bem complicada a frase, mas dá para entender. Vamos começar pela segunda parte. Por nossas cruzes somos conduzidos à cruz de Cristo em batismo diário. Se nós estivéssemos numa condição de não estar numa situação de sofrimento, de não estar vivenciando nenhum tipo de sofrimento, nós não seríamos conduzidos a Cristo, porque da gente teria uma vida que nos bastaria. Tudo nos bastaria e, portanto, não teria nenhum tipo de comoção. E comoção tem esse moção que é movimento, né? A gente não teria nenhum tipo de movimento em direção ao Cristo crucificado se não fosse o próprio fato de nós estarmos também numa situação de sofrimento. E a outra parte lá, a primeira, a cruz de Cristo é idêntica à nossa, por esta última, ou seja, pela nossa cruz, Deus opera a redenção através da primeira. Eu acho que eu estou entendendo essa frase. Pelo amor de Deus, deixa eu ler de novo. A cruz de Cristo é idêntica à nossa. Por esta última, Deus opera a redenção através da primeira. A redenção vem da primeira, que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é redentora. Mas ela aconteceu, eu acho que eu estou entendendo, acho que eu estou entendendo assim a frase. Mas a cruz de Cristo, ela aconteceu há 2000 anos atrás. Então, uhum, as nossas cruzes é a presença sacramental da cruz de Cristo, através e com essa identificação, Deus opera a redenção. Eu acho que eu entendi certo a frase. Me corrijam se vocês entenderam diferente. Vou uhum, repetir meu entendimento. Há uma identificação da cruz, da pessoa crucificada de Jesus. A cruz que é redentora é a cruz de Cristo. Só que como ela aconteceu lá há 2000 anos atrás, a presença sacramental dessa cruz no mundo hoje e nos diversos contextos é a cruz da pessoa crucificada. Então, nessa corrente sacramental, há uma operação redentora. Há uma força redentora que vem da cruz de Cristo e que realiza-se no mundo a partir da cruz da pessoa crucificada. sim, Em suma, aí eu fui e lá no resumo eu coloquei assim, para a gente entender de vez o que significa essa chave apotelética, né? É, Deus nos impõe sua cruz para a nossa salvação. Isso é o Prenter, lá na página 90 do livro do Wesley. Deus nos impõe a sua cruz para a nossa salvação. O sofrimento humano é participação sacramental no sofrimento de Jesus na cruz. Como o Prenter identifica sofrimento e pecado, ele então vai dizer que a cruz é imposta para que haja a operação da salvação. Essa identificação sacramental entre a cruz de Cristo e a cruz nossa significa que há uma imposição da gente estar numa situação de sofrimento, para que essa situação de sofrimento possa ser redentora. É, creio que o Prenter possa até identificar isso de maneira individual, né? Ou seja, a gente é purgado pelo sofrimento, né? Deus nos impõe uma cruz para que a gente sofra na carne um sofrimento, para daí ser salvo, para daí ser purificado da maldade, do pecado, das más inclinações, das vaidades, né? E esse pensamento é corriqueiro nas pessoas, na sociedade.
né, de que Deus usaria o sofrimento de modo pedagógico, né? A pessoa se acha muito, então Deus vai impor um sofrimento para essa pessoa sofrer, para que ela seja depurada como um ouro e se torne uma pessoa melhor. Então, Deus utiliza a cruz como uma ferramenta redentora, universalmente a cruz de Cristo e existencialmente a mortificação que o ser humano é submetido historicamente, e que, por Brenner, é Deus que submete o ser humano a essa cruz. Não é o capitalismo, não é as condições do colonialismo, né? Deus impõe a cruz para nos depurar, por assim dizer.